Hoje vamos contar a história de um Fusca que vocês não vão acreditar as peças que ainda existem nele, né? Sim, esse vídeo é de arrepiar. Vocês vão entender por que a gente tá falando isso. Então se prepara e bora lá. Vamos lá. E aí, galera do Contra, tudo bem com vocês? Agora vamos contar a história aí desse Fusca aqui. Só Sim. que pra contar essa história a gente vai precisa chamar... do dono, né? A gente precisa do proprietário atual desse carro. Sim. A gente vai chamar aqui... Pode vir aqui, Reinaldo. Vamos trocar uma ideia. Esse aqui é o Reinaldo. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Tudo Conhecemos ele aí no encontro que teve aqui em Valinhos. Isso. Né? E aí a gente conheceu ele com outro carro. Que depois vocês vão conhecer, vocês já vão vou falar. Que vocês também vão conhecer. E ele tem esse Fusca aqui, que tem uma história muito bacana, né? Uma história que vai mexer com muito de vocês. Sim. Porque tem similaridade, né? Tem. Com os nossos inscritos aí. Muita gente deve ter vivido isso e não conseguiu realizar igual ele. Isso. Né? A gente já vai deixando assim, né? Mas ele vai contar, Então conta um pouco aí pra gente, Reinaldo, como que foi a sua história com esse carro, assim, há quanto tempo você tá com ele? Vamos começar assim, quanto tempo você tá com ele? Tá. É seu? Na verdade é assim, ó, que esse carro tá comigo vai fazer agora uns 2 anos que eu consegui resgatar esse carro, né? Sim. Mas desde quando você anda nesse carro? Eu ando nesse carro desde os 10 anos de idade. Ah lá. Só pra vocês terem noção, né? É uma história bem bacana. Hoje eu tô com 56 anos. Esse carro, eu falei com as meninas aqui, todo mundo que gosta, né, ou de um Volkswagen ou de um carro antigo, sempre tem um envolvimento com alguma história. Sim. Eu acho muito bacana, né? Eu preservo muito isso. Esse carro não foi diferente. Esse carro era de um vizinho aqui, de onde eu moro. Eu moro aqui há 50 anos no mesmo lugar. E um vizinho que era muito amigo da família, que comprou esse carro lá para trás, né? Eu tinha 10, 11 anos de idade, ele já tinha esse carro. Esse carro é um Fusquinha, um 75 Standard, né? Um 1300. Sim. Então, na época, ele era muito sistemático, né, com o carro. Ele tinha medo de dirigir o carro. Ele andava só em Valinhos. E na época ele precisava ir para Campinas fazer compra. Não tinham hoje a quantidade de supermercados que tem, né? Então na época, exatamente, quando inaugurou o Carrefour lá no Dom Pedro, a gente ia muito lá e ele vinha na minha casa e chamava o meu tio para que meu tio dirigisse o carro. Ele tinha medo de... Ele tinha medo de ir dirigindo para Campinas. Eu falei, Campinas eu não dirijo o carro. Sim. Meu tio ia dirigindo e eu, né, como sempre gostei, sempre fui muito apaixonado por Fusca. Então a gente saía, meu tio ia no volante, ele ia no passageiro e eu ia sempre sentadinho atrás do meu tio, no banco, no cantinho, porque eu ia vendo meu tio dirigir. Sim, já ele gostava ali, então, né? Eu tenho uma relação com esse carro aí há muito tempo, né? Sim. Então, sabia, conhecia, cresci com isso. Mas daí já não fui muito já pro carro, né? Eu fiz muitas outras coisas. Quando eu comecei falei, agora, meu primeiro carro foi uma Brasília, eu tirei carta numa Brasília. A minha vida inteira eu sempre andei nos Volkswagen. Quando eu comecei, falei, agora eu preciso ter um carro para mim, para começar um pouco antes dessa febre. Eu acho que hoje o movimento é muito grande, muito forte, né? Eu falei, eu preciso ter um carrinho, então meu primeiro carro não foi esse carro, eu comprei um outro carro que a gente vai ver depois. Mas esse carro ficou comigo na mente, né? Ele estava ali. E esse carro, do coração vizinho, que eu falei para as meninas, esse carro ficou parado há mais de 25 anos numa garagem aqui. Infelizmente, ele perdeu o emprego, ele passou por dificuldades, ele não conseguiu mais manter o carro. Eu fui para comprar o carro algumas vezes, ele não vendia o carro, mas respeitando sempre. Mas estando ali, né? Tô fazendo o quem certo, sabe né? um dia, quem sabe um sonho, né? Sim. Quem sabe um dia a gente consegue. E graças a Deus, assim, infelizmente, né? Sim. Infelizmente ele veio a falecer, então, em 2018, se não me engano. E esse carro aí eu fui com a família e pedi, né, se eles fossem vender, se eu poderia ter a oportunidade de ficar com o carro. E aí foi isso, aí eles falaram, a gente vai ver, a gente precisa acertar um monte de coisa, inventário, essas coisas todas.
Mas graças a Deus aí a família depois de um tempo veio e falou que tipo, eu era o primeiro da fila, né? Uhum, Se eu tivesse interesse em comprar o carro pela amizade, pela história, eles iam me vender o carro que eles queriam que o carro ficasse comigo. Aí o coração não aguentou, Não, né? aí foi uma emoção bem bacana, né? Bem Sim. diferente. Então assim, fiquei muito feliz pela oportunidade, né? E a família sentiu, né? Sim, como eu falei. Do carro ir embora. Eu fui buscar o carro não funcionava, nada, né? 25 Nós fomos anos resgatar parado. os 4 pneus que estavam no carro originais murcho. A gente encheu ainda com uma bombinha manual de encher pneu de bicicleta Nossa. ainda. Nossa. Para Deu ver o que ia trabalho. acontecer. Aí o guincho levou o carro e a gente fez funcionar, enfim, graças a Deus deu tudo certo, o rodando documento aí. do carro saiu. E para mim hoje ter esse carro é um motivo de muito orgulho e muita Sim. alegria. E até quando o carro ficou pronto assim, né, o que eu fiz, o que poderia ser feito no carro, eu falei para a família que eu ia voltar lá para Pra eles verem para o eles carro. verem o carro. Eu parei lá. Primeiro rolê, quando o carro veio para minha casa, que eu saí, que é atrás da minha casa, aqui vizinho. Eu parei o carro, chamei a irmã dele. Foi muito bacana. Nem acreditou, Não, né? ela começou a chorar, ela pediu para que eu pegasse a hora dela e tirasse uma foto. Eu vi que ela ficou muito emocionada Sim. e ficou feliz. Porque é nostálgico pra você É. que andou e nostálgico pra eles, né? Sim. Que viveram, né? E a Do carro lembrança também. do pai, a lembrança disso, né? E ver que alguém vai cuidar, Sim. né? Do mesmo jeito que ele cuidava, né? Do Porque mesmo ele era jeito. bem Sim, sistemático, né? ele era muito sistemático com o carro, mas muito assim. Então eu gostava muito do carro. Pelo que eu sei, pelo tempo que eu moro aqui, foi o único carro que ele teve. Ele nunca teve outro carro, Sim. né? Tanto que o nome dele é Sérgio e as pessoas aqui todas conheciam no bairro, né? O Fusca do Sérgio, o Fusca do Sérgio. Sim. Então a família ficou muito feliz, né? E sou muito tranquila, grato. né? É. Tranquila, porque É. você sabe que a É. história vai continuar ali, até porque Foi o que elas me você disseram. já fez parte da É. história, né? Sim, então, foi Então muito legal. fica mais tranquilo, né? A gente Sim. saber pra onde tá indo. Todo mundo tem medo de vender o carro e tipo, as pessoas, sei lá, sumirem com o carro, o que vai Fazer, fazer com mudar o carro. tudo, né? É, e ele continuou a história do carro, só que vocês nem imaginam o quanto, né? Sim. Porque na verdade ele reviveu o carro. Sim. Essa Sim, foi um né? resgate de uma história de criança, né? Isso. Sim. Que eu nunca esqueci e falei, um dia vai chegar e aconteceu. Então, foi muito Insistiu natural, ali, né? foi muito humilde, né? Foi sem nenhuma pretensão. Eu acho que as coisas Foi como de tem coração, que acontecer, né? de coração acontece. Pra você continuar vivendo aquela nostalgia Sim. de criança, né? Sim, é isso aí. Legal, é isso é isso bem aí. legal. E aqui dentro, agora a gente vai mostrar pra vocês as marcas do tempo, né? E a história, né? Aqui tem já algo muito diferente, né, Reinaldo? Conta aí pra gente. Sim, não, na verdade o que acontece aqui, ó, como eu falei, o dono do carro era uma pessoa extremamente sistemática. Então, esse adesivo, né, isso era uma maquininha que se chamava Silva Pen na época, nos anos 70, 80, você escrevia, né, as letrinhas. Aham. E quando eu andava nesse carro lá atrás, eu já me lembrava disso. Já sabia que nem Que não era pra bater a porta. Porque Deixa que ele feche. você entrava no carro e se você batesse a porta do carro, ele falava, ó, desce. Não é geladeira, Então né? ele era muito sistemático. E quando eu fui buscar o carro na garagem, quando eu abri o carro tinha muito pó em cima. O carro ficou guardado numa garagem, mas sem capa. Aham. A primeira coisa que eu abri lá, quando eu vi isso na porta, Aí, me remeteu totalmente à minha infância, né? Então, tanto eu tive muito cuidado em limpar ele e Pra não preservar essas coisas que, pra mim, né, é uma simples, mas pra mim é uma É história história, muito sim. importante. Faz sentido, né? Sim. Você sempre vai lembrar disso. Essa parte do carro aqui, você precisou fazer alguma coisa na interna do carro? Não, na verdade esse carro é da maneira que era, então o banco, tudo, a maneira que eu andava e entrava no carro, o carro permanece da mesma maneira. A única coisa que foi feito foi uma limpezinha simples, o carro já era muito bom. Então toda Eu essa mesmo parte aqui é fiz original ainda. Todinho original, todo original, escapinha de cinto, teto. Esse carro não foi feito absolutamente nada, nenhum trabalho de tapeçaria do carro, é íntegro, todo original. Não dá nem pra acreditar. Não dá pra acreditar. Então, aqui ainda eu preservei, o certo eu teria até que limpar um pouco mais melhor, mas é isso. Então não foi feito nada. As borrachas dos pedais, a manoplinha do câmbio, todas do
carro, o rádio que veio no carro, né? Foi Olha um esse volante. rádio, gente. Eu falei para as meninas, é um motorrádio antigo, ele estava todo oxidado, esses botões estavam verdes, né? Eu tirei, fui limpando com muito capricho, coloquei novamente, né? Então o carro é... E tem um bônus ali, né? Isso Que aqui é esse bônus veio no aí? porta-luva, quem é mais antigo vai se lembrar. É um cheirinho de época isso, né? Que o proprietário que tinha, então isso estava dentro do porta-luva do carro. Quantos então, anos já não tem isso daí? tem, já é viu? bastante tempo aí. Eu resolvi preservar, né? Olha, não tem por que eu jogar fora, alguma coisa assim. Eu deixei aqui. Então o carro é bem íntegro. Muito diferente a gente entrar, igual o som chamou muita atenção, Sim. porque a gente vê alguns lugares que vem só a capinha, né? A Lu até Aquela perguntou logo assim. tampinha, não, esse carro realmente é o carro que veio no carro, né? Não foi feito nada, é o que eu falei. Eu poli essa parte do painel, eu limpei com Porque fica amarelo, muito né, carinho, do fica, tempo. né? O branco em si. Já fica. O branco Lotus já é um branco amareladinho, né? Mas eu fiz tudo com muita Parte de calma. lataria, essas coisas ele não Não. mexeu, né? Nada. Aqui tinha um detalhe, esse carro ficava na garagem, a irmã tinha outro carro. A porta do outro carro pegava aqui. E aí Tinha umas ficou marcas marcado. pretas aqui, mas eu fui limpando com muita calma, que tá vendo aqui? Sim. Quando a porta encosta, ela entrava no outro carro, a porta baixava. E riscava. Eu poli, então, até o fundo original embaixo. Eu preservei. Então, o carro não foi feito nenhum trabalho de pintura no carro. Sim. Nenhum retoque no carro. Não precisou fazer o nada. carro eu mantive, né? E a parte do motor também. O motor, ó, vamos lá, o motor é bem com a carinha dele. Esse carro tinha um detalhe, esse carro, a traseira, pegava um pouco mais de sol. Dele. Essa tampa, ela estava mais condenada. Sim. Eu até achava que quando eu fosse ressuscitar essa pintura, Ia precisar. essa tampa não fosse voltar. Eu falei, talvez eu tenha que pintar a tampa. Mas não diferença. foi o caso, eu não precisei pintar a tampa. Geralmente os carros, os Fusca já nem tem mais E essa aí chave. fundiu, voltou. Não. Olha, gente, é um motorzinho com as características dele também. Aham. Um detalhe, quem é mais da antiga vai saber, ó, era muito comum isso. As pessoas faziam muito na época, furava essa tubagem, ó, o famoso Durepox. Então isso é uma marca de Dele muitos já. Fuscas antigos aí da galera, alguns vão ter esse detalhe. É porque, mesmo? Sim, Não era o sabia que todo disso. mundo fazia. Que legal. Sério? Esse isso eu era não um sabia clássico, mesmo. eu não posso tirar isso jamais, porque a gente que é mais velha escola é isso aí, furava. E muitos Fuscas aí, talvez Fuscas dos pais, dos tios da galera, provavelmente vai ter um Durepox ali na tubagem. O motorzinho do carro é o que é, né? Alternador pequenininho, né? Não foi feito nada, ele só foi trocado óleo, trocado bomba de combustível, foi feita uma Aquela limpeza no revisãozinha, carburador, né? fez ele voltar. O carro é platinado, o carro é Nossa, todo também. originalzinho, o carro não tem ignição, não tem nada, né? E é o que é. Então, o filtro dele é tudo do carro. Eu tentei preservar borrachas, tudo que é do carro. O mais né? original possível dele, né? Como eu falei, ele pegava sol. Sol atrás, mas ó, são né? rela originais as São lentes. originais. Arteb. Eu poli as lentes. Eu tirei as lentes Não, e fiz parece um polimento nova. nas lentes. Então, Parece ficou nova. muito Não, legal. parece nova mesmo. São as lentes do carro. Sim. Elas estavam. Eu consegui recuperar elas aí. O detalhe a mais mesmo que você fez foi colocar as rodas, né? O carro. roda. Exato. O carro tinha as rodas originais com os pneus de época, os Sim. Goodyear G8 de época. Mas como ficou murcho, né? Ficou parado murcho, os pneus estavam trincados por dentro. Sim. Eu queria até deixar, mas eu tinha um jogo de roda aí, as Riviera, que é uma roda que eu gosto bastante, guardado. Aí eu não queria baixar esse carro, porque é muito íntegro, né? Eu acho legal o carro baixo, eu respeito, acho bacana. Mas esse carro realmente eu não tive essa coragem. E aí, para não ficar também o visual, eu tinha os pneuzinhos lá, Kelly, que é os pneuzinhos que vem no Itamar, tinha guardado. Resolvi montar com essa configuração para ficar um pouco diferente. E ficou bem legal. Ficou bem legal, bem ficou legal. bem macio. O carro é muito, a suspensão, o carro é muito novo de andar. Então eu preferi manter com essa configuração aí. Mas o step
o step. Vamos ver esse step aí. Ele é testemunha do que a gente está falando. Sim. Vamos mostrar a prova aqui, né? Que a gente mostra aqui a gente fala e realidade. mostra, né? Isso. Olha aí. Olha o step. É um mudierzinho, né? Um cabelinho. Os cabelinhos, ainda. Então, Tanto o step aí, você olha ali, o macaco ali já chamou a aqui, atenção né? dela, esse macaco diferente. Triângulo, né? O triângulo também de Aqui, ó, época. pra poder ajudar a tirar a roda. Tudo muito... Tem o macaco, eu tenho o macaco original que vai nessa lateral, tá guardado. Aqui. Porque eu deixei esse, eu preciso fixar ele de novo aí, mas tá guardadinho lá. Ele macaco tem o- original. Pra fixar. É muito legal. A lanterna, aqui, né? O farol, Esse que a gente farol viu. embaulado. Esse farol eu acho que ele é um acessório de época, talvez, que tem esse cavalinho, né? Um biodo, né? Esse é biodo, esse farol. Ele é o formato realmente embaulado, acho que do ano desse carro, mas é um farol que você comprava, era um acessório de época. É, legal mesmo. Você anda muito com ele? Como que é a sua rotina Esse com carro, esse carro? esse carro, na verdade, como faz pouco tempo que eu fiz, né? 2 anos, 1 ano e meio. Eu ando pouco com esse carro, mesmo porque tenho mais xodó com ele. Mas precisa andar, porque eu acho que carro parado na garagem também não faz história. Estraga, né? Tem Também. que andar. Mas eu ando pouco. Tô começando a andar um pouco mais agora, né? Nos eventinhos aqui da Um eventinho cidade, aí com bater os um amigos, papo, aqui né? e ali, então é o que eu tenho feito, né? Mas- De todos os seus, então esse daqui é o xodó? Esse é o xodó. Esse sempre hoje tem é um, o né? que, Esse é o que não tem negociação. Não, assim, a gente não sabe o dia de amanhã, é o que eu falo, sabe? Esse Sim. negócio hoje de valores, de preço, é consequência do que virou, né? Da moda que virou. A gente não sabe, eu não sou muito... Eu não Ele tenho tem muito outros, esse você tem outros critério. carros, né? Porque você tem outros carros até carro novo, assim, carro do Sim, dia a dia, é. né? Então não é um carro que ele usa no dia a dia, é um carro Sim. que ele tem aí o xodó, ele tem guardado, o carro que ele tem pra curtir, né? Sim, sim. O carro nostálgico dele ali, aquele Sim. momento nostálgico e tudo mais. Mas é um carro que a gente sabe que é super raro de achar. Sim. Então, Nessas condições. nessas que é. condições, Com a história que tem. com a história É. que tem, igual mesmo que tem acessório de época, é coisa que a gente não acha mais, né? Então, ele é uma dessas pessoas, assim, que, igual ele tá falando, tem vários estilos, cada um faz do jeito que acha melhor, todos Sim, são bonitos, muito tanto que a gente vê respeito, muito muito legal, em eventos, cultura. essas coisas. Só que o dele, o estilo é esse, é manter a história do carro, Isso. né? Então, por exemplo, ele poderia ter pintado todo o carro, deixado o carro todo originalzinho e tal, também poderia, mas ele gosta da marca da vida do né? carro, né? Existe até uma frase que as pessoas falam aí, que é... As marcas do tempo são as cicatrizes do carro, né? Sim. São Como marcas nós, que né? fazem parte da história do carro, então eu dou muito valor nisso, eu Sim. preservo muito isso, eu gosto muito desse... Inclusive, ele Dessas tem cicatrizes do uns adesivos ali, né? Sim, Que a Lê até falou que é como se fosse tatuagens do Sim, carro. Vieram, né? Vieram no carro também, que fazem parte da história, né? Isso aqui, o pessoal aí que conhece vai saber, isso era um adesivo que ele era a prova que você fez o licenciamento do carro, né? Sim. Então você pagava a taxa e você colocava por adesivo, né? Então acho que começou em 95 isso, se não me engano foi até 98. Então veio no carro. E aqui é um adesivo, né? Da Polícia Rodoviária, um adesivo antigo, porque o primo, né, do proprietário do Sérgio, do primeiro dono desse carro, ele era um policial rodoviário e o dono do carro gostava muito da Polícia Rodoviária, enfim. E aí ele colocou, Eu né? resolvi deixar, porque não tem porque também nenhum propósito de tirar. A anteninha aqui, ó. Nossa. Essa anteninha é uma anteninha também divertido. de época aí, né? Um acessóriozinho de época, né? É uma antena também que veio no carro. Era uma anteninha passado só um dobrezinho aí. E já? Já é. Mas é a anteninha que veio no carro. Que veio. Outra coisa importante aqui, gente, eu não sei se... Aham. Ó, as paletas tem o emblema da Volkswagen nas paletas, tá vendo? Caramba, nossa. Então isso é eu não sei se isso talvez era uma paleta, elas são do carro, eu não sei se é um acessório ou Se já veio uma com peça de ela. reposição comprada na concessionária ou se vinha assim. Mas me chamou a atenção, eu não sei se é assim, se ainda. Mas é curioso isso. É verdade. Elas têm nas 4 pontas os símbolos, né?
Então é legal. Não pintei. Poderia ter pintado aqui, esse carro é um pratinha. Aham. Mas por esse detalhe, eu falei, eu vou deixar as Muito paletas original, no padrão. sim. Eu só limpei, resolvi deixar no padrão que é, né? Isso também já veio, né? Que essa famosa as latinhas de época aí, para não bater pedra, essas coisas. Aham. Isso já veio no carro, então vai ficar aí. Estribo original do carro, com a marca aí do tempo, com a cicatriz, mas são estribos originais. E hoje em dia também é um pouco difícil de achar, Não né? acha. É difícil. Estribos originais nos Fuscas, né? Isso aí é muito, muito difícil de achar mesmo, assim. Ele tem até aqui, né, na lateralzinha da porta. Sim, um detalhe aqui, né? Tá vendo? Ele tem esse detalhezinho aqui, que também de época. Ali, né? Pra quando você entrar no carro, você não bater o calçado na porta do carro. É tudo acessório Caramba, aqui. tudo coisa na época, né? Super pensado, né? Sim, sim. Muito, ó. É, os frizz do vidro, né? Não, o carro realmente ele é bem o que ele é, né? Não, Ele e só viu ele bater na porta, né? Não. É, gente, é isso aqui, ó. E o legal é que quando a gente ia na casa dele ver o carro, o orgulho dele era isso. Sim. Ele chegava assim, ele fazia assim, ó, fecha a porta do carro. Pronto. Pronto. Então é um detalhe aqui, você vê que o carro realmente é um carro... Resultado de não deixar ninguém bater a porta forte, né? Que É, ele desescriturou o de colocar o negocinho ali na porta, hein? Exatamente. Então tem que respeitar essa regra que ele tinha aí, né? Olha lá, olha isso. Fez todo sentido essa regra aí dele de não bater a porta do carro, Sim. né? A gente já achou sensacional. Sensacional. É, que o Buzz a gente tem que dar uma pancada assim nele, né? É o buzzer, né? Se não der pancada, não fecha. E ele fechado parece estar aberto, mas tá tudo bem. Mas tudo bem, né? Devagar e sempre. Mas muito legal a história desse carro. A gente quer saber de vocês, se vocês têm uma história parecida. O que esse carro te fez lembrar? Deixa aí nos comentários que a gente tem certeza que alguma coisa você vai lembrar. Sim. Será que tem mais alguém aí no Brasil que também colocou esse adesivinho aí na porta? Será? Pode ser, seria interessante. Porque se ele colocou, é Sim. porque ele veio em algum lugar também, né? Exatamente. Você pegou uma referência em algum lugar, né? Às vezes era da época que tinha esse aviso, porque a gente sempre escuta aí que não tem geladeira em casa. Então, porque é uma exatamente. coisa que Faz sentido, né? que Exatamente. incomodava na Sim, época, sim. né? Sim. Então, saiu esse não tem geladeira em casa porque o pessoal batia a porta do carro. É Isso verdade. mesmo. Então pode isso ser mesmo. que até na época pode ser que até vendia adesivo para colocar na porta. Pode ser, é mesmo. Exatamente. Tem como a gente saber. Acessório a gente não sabe. A né? gente não sabe. Então, se você sabe também, deixa aí nos comentários pra gente. Reinaldo, obrigado por mostrar esse Obrigada carro, mesmo. Eu contar que essa agradeço. história aí, que é uma história. Tipo, envolve emoção, envolve outras pessoas, né? Sim. Então, foi sensacional E pra isso, mim né? é muito legal porque assim, é uma maneira de prestar uma homenagem, né, ao dono do carro, né, Sim. a família do dono do carro, né. E para mim também muito gratificante, né, porque saber que continuar essa história, cuidar dessa história para Sim. que, né, então... E um passar agradecimento aí satisfação. pra família que abriu mão aí disso, mas ao mesmo Sim. tempo entregou em mãos que, tipo assim, não pensou no dinheiro, né? Sim. Porque às vezes a pessoa quer pensar no Sim. dinheiro. Não, ela É. pensou em alguém que pudesse Continuar a cuidar história do pai, né? do pai e que tivesse um vínculo com o carro. Sim. E ele tinha, né? Então também foi muito pensado aí da família em continuar vendo esse carro e saber que está sendo bem cuidado. Então, muito legal também da família, né? Ter vendido para você, Sim. não por dinheiro, mas por Sim. história, né? Sim, É, isso exatamente. mesmo. Isso é o Então, que a gente gosta muito, é assim. o que eu gosto muito, né, nessa tendência aí, né, dos Volkswagen, é o que eu falei, eu acho que todo mundo, né, tem uma história, eu acho que com pai, com mãe, ia na escola de Fusca, ia na casa da tia de Fusca, então eu acho que eu acho muito bacana isso e dou muito valor para toda essa história aí, né, que um Fusca representa na vida de todo De mundo. todo mundo. Sim. É isso aí, galera. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa um like e fica de olho que vai ter uma outra história aí com o Reinaldo. Dos achados, Esse daí ele dos deu uma resgates. causada, hein? Esse daí ele deu uma causada. A gente vai contar pra vocês. Valeu, galera. Obrigado, Tchau, obrigado, tchau. gente. Tchau, Um tchau. abraço.